Boa noite, meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos na live aqui da Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, aqui no nosso país maravilhoso que é o Brasil. Nós vamos, desde já, fazer uma oração e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, os irmãos que aqui estão nos ajudando nesta live e aqueles que estarão acessando as redes sociais para nos acompanhar, para ouvir a porção da Tua palavra, para Te adorar. Rogamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, pois nós queremos estas bênçãos, porque nós sabemos que uma alma é muito preciosa para Deus. Tanto é que a Tua palavra nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós queremos ver pessoas aceitando Jesus, tendo conhecimento de quem é Jesus, para viver uma vida aqui neste mundo, mesmo diante de pandemia, de circunstâncias, possam viver por louvor da Tua glória. São bênçãos que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, antes de nós lermos o texto, uma palavra para a Igreja Batista em Simeone, nós estamos numa campanha de oração, orando pelas nações. Cada irmão que já escolheu o seu país para no mês de abril estar orando, se precisar de alguma ajuda, para a gente passar algumas informações do país, é só entrar em contato com a liderança da igreja, nós teremos o prazer de passar as informações do país em que você está orando. Nós sabemos que existem mais de 50 países que perseguem a igreja. Algumas igrejas nesses países são perseguidas por motivos políticos, outras são perseguidas por motivo religioso, por causa do radicalismo religioso. De maneira que muitos irmãos nossos estão sofrendo por falar e testemunhar de Jesus, por divulgar a mensagem da palavra de Deus. Então a igreja aqui, aqui no Brasil, nós ainda temos liberdade, ainda temos que aproveitar a nossa liberdade para testemunhar do amor de Deus, para falar do plano da salvação. Então eu conto com as orações da igreja, envolvo outras pessoas para estarem orando pelas nações. Nós apresentamos aí para os irmãos uma lista de vários países. Se o irmão quiser incluir um outro país para orar, não tem problema. O mais importante é você assumir o compromisso de estar no mês de abril, junto com a igreja, orando para que nós possamos ver esses países sendo abençoados como resultado das nossas orações. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 24, leremos a partir do versículo 13. É uma história muito bonita, muito interessante. Isso aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler esse texto e logo após vamos estar meditando nesta palavra. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém a esse vilarejo chamado Emaús. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?
e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Jesus, porque é tarde e o dia já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus nos abençoe nesta leitura e na meditação desta palavra. O tema, portanto, é Jesus, fica conosco Jesus. Foi o pedido dos discípulos no caminho de Emaús. Meus queridos, meus amados, nós temos um relato que Jesus morreu numa sexta-feira e que ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Jesus apareceu vivo no domingo e depois em um período de 40 dias para todos os discípulos e para muitas mulheres e para muitas outras pessoas. Mas o relato da sua aparição aos discípulos no caminho de Emaús nos traz vários ensinos. Para os irmãos e amigos terem uma ideia da história relatada por Lucas, ouçam com muita atenção o que nós vamos compartilhar a partir de agora. A notícia que eles tinham diante de si e que eles mesmos viram acontecer numa sexta-feira, lhes trouxeram uma grande decepção, uma frustração e uma angústia na alma. Na verdade, deu um nó na cabeça deles, dos dois discípulos a caminho de Emaús, deu um nó na cabeça deles, porque todos tinham a sua esperança e sonhos estavam naquele Jesus que eles
viram e ouviram exercer toda a sorte de poder e autoridade no ministério que eles estavam acompanhando na vida de Jesus, tais como transformação da água em vinho em um casamento, acalmando uma grande tempestade no mar da Galileia, juntamente com seus discípulos no barquinho, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes e alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, mais mulheres, mais crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Eles viram Jesus operando curas de cegos, de paralíticos, de leprosos e etc. Eles viram e souberam da ressurreição de Lázaro e muitos outros milagres. Eles viram Jesus dando vários ensinamentos que impactaram o seu coração. Mas o que eles e muitos outros esperavam era que Jesus assumisse o comando da nação de Israel e exercesse toda a sua autoridade e poder sobre todas as nações, ainda mais que eles estavam sob o domínio do Império Romano. Na verdade, eles esperavam um líder mais poderoso que Moisés, que depois da nação de Israel está 400 anos escravo da nação egípcia, com grande império egípcio, onde o faraó tinha o domínio, e Moisés entrou lá no palácio, diante do rei faraó, a mando de Deus, e conseguiu tirar o povo de Israel de lá da escravidão, libertando-os e levando-os para a terra de Canaã. Então, na verdade, na cabeça desses discípulos aqui, desses 2 discípulos, eles esperavam Jesus com esse poder, exercendo autoridade e assumindo o comando da nação de Israel e não ser subjugado pelo Império Romano. Mas, para a decepção deles, ao invés de um trono para Jesus, se ergue uma cruz. A decepção foi tão grande, porque eles viram Jesus sendo derrotado diante das autoridades, humilhado, açoitado, cuspido e pregado de forma muito cruel numa cruz. Portanto, meus amados irmãos e amigos, um buraco, um vazio na alma invadiram o coração deles, e diante de tais acontecimentos com a pessoa de Jesus, houve um desdobramento na cabeça deles, na atitude deles. Aí nós podemos ver, eles perderam a esperança. Eles ficaram com seus sonhos frustrados e sem perspectiva de futuro. Eles diziam, conforme diz o versículo 21, eles diziam assim: ora, nós esperávamos que fosse esse Jesus quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Olha a declaração deles no versículo 21. Então eles ficaram com seus sonhos frustrados, sem perspectiva de futuro, e eles diziam: nós esperávamos e estávamos crendo que Jesus Cristo fosse o Messias, o Cristo de Deus, que iria nos remir, ou seja, nos resgatar, nos libertar do Império Romano. Nós esperávamos um Jesus assumindo um trono, e nós vimos diante de nós um Jesus humilhado e morto numa cruz. Eles então decidiram abandonar o barco, estão em fuga, indo para casa, ou seja, indo para a aldeia de Emaús, e viver o mundinho deles, aquela vidinha sem graça. Meus queridos, meus amados, muitos que estão me ouvindo e outros ouvirão em uma outra oportunidade,
provavelmente você também esteja desiludido, sem sonhos, sem perspectiva de futuro, desempregado, desanimado e sem esperança, ainda mais que nós estamos envolvidos num problema que é de nível mundial, que é essa pandemia. Para você que está olhando para o futuro com medo, sem perspectiva, sem sonhos, desanimado, talvez alguns entrando até em pânico, desesperados, quero fazer algumas perguntas para você pensar. O que você está buscando? O que você procura nesta vida? A sua busca tem valor eterno? Você está também vivendo uma vida sem sonhos, sem perspectiva de futuro, uma vida sem graça, sem alegria? Jesus encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús exatamente assim. Eles perguntaram a Jesus, veja a partir do versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer quem era Jesus, que estava caminhando com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, um dos discípulos chamava Cleopas, respondeu dizendo: és o único, você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Interessante, olha que coisa linda, né? Esses 2 discípulos estavam caminhando de Jerusalém, abandonando o barco e indo embora, decepcionados com aquele Jesus, mas de repente, Jesus foi crucificado, foi assassinado, perdeu a esperança, perdeu a perspectiva de futuro, e Jesus já tinha ressuscitado, e enquanto ele está em fuga, indo para viver aquela vidinha deles, Jesus aparece e começa a andar, mas Jesus não se dá a conhecer. Jesus apareceu para eles de tal maneira que eles não o reconhecessem, e eles viram Jesus como uma pessoa qualquer. Aí Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão preocupados? Aí o Cleopas fala assim, mas faz a pergunta assim: mas como que você vem de Jerusalém, você não está sabendo, você está ignorando os acontecimentos dos últimos dias? Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus, com senso de humor, pergunta: mas aí ele pergunta, quais acontecimentos? Conta para mim. Jesus, conta para mim. O que realmente? Mas o que eu achei intrigante e maravilhoso é o senso de Jesus de colocar uma pitada na conversa, né? Porque eles estavam preocupados, né? Enquanto estava caminhando, estavam entristecidos, versículo 17. Aí esse Cleopas responde: você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, você está ignorando as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus lhes perguntou: quais? E aí vemos aqui a resposta, né? Quais? Jesus pergunta agora, e eles explicaram: o que aconteceu a Jesus Nazareno, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades, no caso aqui políticas, né, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os irmãos estão percebendo como é que o diálogo fica interessante? Então no versículo 19, Jesus pergunta quais, e eles respondem, né?
Aí eles falam: ora, Jesus, nós esperávamos que fosse esse Jesus, né, que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, né, é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, Jesus. E falando para esse homem, né, que eles não tinham reconhecido que era Jesus ainda. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Aí ele fala assim: olha, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmam, os anjos afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Mas Jesus Cristo deixa bem claro, Jesus Cristo deixa bem claro que o jornal deles era de sexta-feira e eles precisavam atualizar a notícia. Pode ver que eles estavam, a notícia que realmente deveria estar na primeira página, porque eles estão conjugando o verbo no passado. Então, olha só que, mas Jesus Cristo deixa bem claro que o jornal deles era de sexta-feira e eles precisavam atualizar a notícia. A notícia que realmente deveria estar na primeira página de todos os jornais lá em Jerusalém seria: túmulo em Jerusalém está aberto, está vazio. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. É como nós pregamos domingo passado, as boas novas vindo do cemitério lá em Jerusalém, lá do túmulo de Jesus. Deveria estar estampado na primeira página no domingo pela manhã. Ou seja, Jesus venceu a morte. Homem assassinado na sexta-feira e aparece vivo no primeiro dia da semana. Essa era a notícia. Mas, infelizmente, eles estavam conjugando os verbos no passado, conforme nós lemos no versículo 21. Nós esperávamos. Mas, diante de tudo isso, do que aconteceu, nós perdemos a nossa esperança. Então, eles conjugam o verbo falando do acontecimento da morte de Jesus na sexta-feira. Mas Jesus aparece para eles no domingo pela manhã. Portanto, meus amados irmãos e amigos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Jesus quer que você faça também uma atualização de sua história em seu coração. Você sabe quem é Jesus? Você precisa atualizar a história de Jesus em sua vida. Lembre-se, Jesus apareceu vivo de diversas formas. Hoje, o mais importante é você crer em sua história, crer na sua palavra. Mais importante é você crer na história que está relatado na Bíblia e fora da Bíblia. Conhecer quem é Jesus através da sua palavra. E uma dica que eu dou para você, se você quer realmente conhecer Jesus, comece a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Narra toda a história de Jesus. Para começar, você começa a fazer essa leitura devagarzinho. Conclusão, caminhando para tirar as lições de toda essa história. Vejamos, portanto, as bênçãos da ressurreição de Jesus. O que nós podemos colocar isso na vida real, no nosso dia a dia? Quais são as bênçãos da ressurreição de Jesus? De ter um Jesus que está vivo, não é um Jesus morto. Quais são essas bênçãos? Primeiro, quem crê na ressurreição de Jesus, vence o pessimismo do mundo.
Jesus está vivo, não importam as circunstâncias. A crise que nós estamos enfrentando aqui no nosso país, as tribulações, enfermidades, a pandemia, qualquer outro tipo de problema, não importa. Você precisa viver na força e no poder da ressurreição. Você precisa experimentar esse poder, o poder que Jesus tem de transformar as nossas derrotas em vitórias, transformar nossas fraquezas em força, conforme diz a palavra dele em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda bênção da ressurreição de Jesus: quem crê na ressurreição de Jesus vence o desespero espiritual que vem do inferno, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 9, versículo 4 a 6. Quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. E foi a quinta trombeta, quando Jesus voltar, e vai ser tocada a quinta trombeta. Olha o que vai acontecer. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, que não tem a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias, no dia final, quando Cristo voltar, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Presta atenção, olha o que vai acontecer. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, a segunda bênção da ressurreição é que quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno. O diabo tem permissão limitada para atacar os ímpios, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele tem permissão para agir aqui no planeta Terra. Ele usa pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus para fazer maldade, para cometer as maiores atrocidades. O diabo tem permissão limitada para atacar os ímpios, mas para quem é filho da ressurreição, para quem é cristão, o diabo não pode tocar a alma, conforme o próprio Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Esse Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, é a esse Jesus que nós temos que nos submeter, reconhecer a sua autoridade nos céus e debaixo da terra, e aqui na terra. Ele tem poder sobre o corpo e sobre a alma. E o diabo quer usar o teu corpo para praticar iniquidade, para praticar vários tipos de pecados. É por isso que nós vivemos numa sociedade corrompida e perversa, e as pessoas têm se afastado dos caminhos de Deus, e temos visto tanto sofrimento como consequência dos pecados que nós temos que presenciar no dia a dia. Apocalipse capítulo 1, 18, tem uma palavra interessante também. Jesus é aquele que vive
mas esteve morto, mas eis que está vivo pelo século dos séculos. E Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Esta palavra é extraordinária, porque mostra para nós sobre as bênçãos da ressurreição. O poder que Jesus tem. Está dizendo, Jesus é aquele que vive, mas esteve morto. Mas ressuscitou, venceu a morte. E eis que ele está vivo pelo século dos séculos. E ele tem as chaves da morte e do inferno. O que significa isso? Ele tem autoridade, tem todo o poder. A chave da morte. Então você não precisa ficar com medo de morrer. Se você está em Cristo, você não precisa ficar com medo da morte. E tem a chave do inferno. Ele tem autoridade. Vale a pena você reconhecer essa autoridade de Jesus, submeter a Ele, porque essas profecias que estão em Apocalipse, que vão acontecer quando Jesus voltar, e antes dele voltar, muitas coisas ainda vão acontecer, além da pandemia, profecias que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir, e que vai morrer muita gente, conforme essa pandemia tem matado muita gente. E a pandemia é cumprimento de uma das palavras do próprio Jesus. Você precisa se preparar para morrer. Porque haverá um dia que você vai querer morrer, se você não tem Cristo, vai querer morrer. Mas a morte vai fugir. Não haverá mais morte, mas haverá o julgamento. E as portas do inferno vai ser abertas. Jesus vai abrir as portas do inferno. E lá no inferno, Jesus vai lançar o diabo, todos os anjos das trevas, que são demônios, vai lançá-los lá. E todas as pessoas que esquecem de Deus, que não querem compromisso com Jesus, que não reconhecem Jesus como autoridade, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, como Salvador de suas vidas, serão lançados nesse lugar de tormento. Uma outra bênção da ressurreição é a terceira bênção. Quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte. Sabe por quê? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte já foi vencida por Jesus, e quem está em Cristo é mais do que vencedor. Veja comigo rapidamente o cântico de vitória, narrado aqui em Romanos capítulo 8, por isso que eu digo, não precisa ficar com medo. Veja o cântico de vitória para quem é cristão, quem está em Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus, antes por todos nós o entregou para morrer numa cruz, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus o Pai, e também intercede por nós, Ele ora por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos ama. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, quem crê na ressurreição não tem mais medo da morte,
Porque aqui nós podemos ver o cântico de vitória para quem está em Cristo, não há condenação. Nada poderá nos separar do amor de Deus demonstrado na pessoa de Jesus. Deus o Pai demonstrou seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. E a quarta grande bênção da ressurreição, ou seja, a maior bênção da ressurreição, é você fazer a mesma oração que os discípulos no caminho de Emaú fizeram, no versículo 29. Fica conosco, Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, podemos orar assim. Primeiro, fica conosco, Jesus, em nossos encontros de adoração no templo. Aí você me pergunta, pastor, o Supremo Tribunal Federal não aprovou nem 25% frequentar o templo? Pergunta que eu faço, será que é possível adorar a Deus com o templo fechado? Você já parou para pensar nisso? É possível nós adorarmos a Deus com o templo fechado? Porque a minha proposta é que você deve fazer essa oração, fica conosco, Senhor, em nossos encontros de adoração no templo. Quero dizer para os irmãos e amigos, mesmo com o templo fechado, onde não há possibilidade de fazer o culto presencial, por causa, não sabemos qual é a motivação dos ministros, né? Foi um placar de 9 ministros do Supremo Tribunal, que não aprovaram a abertura do culto presencial, nem com 25%, só 2 aprovaram, mas 9 não aceitaram, então os templos continuarão fechados, por ordem do Supremo. Nós não sabemos quais serão os desdobramentos, mas, conforme eu tenho pregado sempre aqui, a igreja não é o prédio, a igreja é corpo vivo de Cristo, a igreja sou eu, é você que já aceitou Jesus no seu coração. A igreja é um grupo de pessoas que tem compromisso com a adoração, com louvor, que tem compromisso com a palavra de Deus. Isso é igreja. Então, essa pergunta você pode responder: será que é possível adorar a Deus com o templo fechado? Sim, sim, é o que nós estamos fazendo aqui da IBS. Mesmo que o Supremo proíba nós fazermos as lives, nós continuaremos adorando a Deus. Uma outra oração que você pode fazer: fica conosco, Jesus, em nossa casa. Faça da sua casa, com a sua família, um encontro de adoração ao nosso Deus. Fica conosco, Jesus, em nosso trabalho. Faça o seu trabalho um meio para você adorar a Deus, trabalhando. Fica conosco, Jesus, independente de lugar e circunstâncias. Adore a Deus, independente de circunstância. É como diz o apóstolo Paulo: no comer, no beber, em qualquer outra coisa, com problema, sem problema, não importa o lugar. Nós podemos adorar a Deus. Se você está sendo sincero, pedir para o Senhor ficar morando no teu coração, na tua vida. Fica conosco, porque a tua presença, declara isso para Jesus. Fica conosco, Jesus, porque a tua presença é a maior bênção que alguém possa buscar. Adore Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o tempo todo, em qualquer lugar. Faça esse compromisso, porque na tua presença, Jesus, há plenitude de alegria e garantia de um futuro glorioso e cheio de esperança.
Eu quero ler, porque o meu desejo é que você realmente faça essa oração, porque eu estou garantindo para você, meu querido, que na presença de Jesus, há plenitude, a fartura de alegria e garantia de um futuro glorioso e cheio de esperança. Sabe o que Jesus disse logo após a sua ressurreição? O período que ele apareceu, 40 dias para os apóstolos e para uma multidão de mais de 500 pessoas. Sabe o que Jesus disse? Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que palavra maravilhosa! Nós estamos orando, falando: Jesus, fica conosco. Sabe o que Jesus prometeu? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no templo? Você quer realmente a presença de Jesus? Essa é a pergunta que você precisa responder, porque nós tematizamos essa mensagem. Jesus, fica conosco. Ou, fica conosco, Jesus. E aqui a pergunta para encerrar essa meditação. Você quer realmente a presença de Jesus na sua vida? Você está interessado mesmo? Sabe o que Jesus disse? Para quem está interessado e quer que Ele fique realmente em sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Conforme diz Jesus, quem quer adorar a Deus, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus disse? Para quem realmente quer a sua presença, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, reconhecer que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único Salvador. E as demais coisas, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Jesus promete estar com você, estar conosco. Independente de circunstâncias, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que o profeta Jeremias fala: buscar-me-eis, Jesus está dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus queridos irmãos, ouvintes e amigos, fica conosco, Jesus. Foi o pedido dos 2 discípulos a caminho de Emaús. E a proposta que nós fazemos para você: você quer realmente que Jesus fique com você, com a sua família? Se você está sendo sincero nessa petição, Jesus prometeu que Ele vai atender esse pedido, esse tipo de oração Jesus está disposto a atender. E Ele promete que estará com você, conosco, todos os dias, até o fim dos séculos. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora. Nós temos uma equipe aqui que vai estar exaltando a Jesus, o único que merece toda a honra, toda a glória e